Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle. Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar fazendo aí a nossa sequência de estudo bíblico para adventistas, tá? Não é um estudo bíblico do adventista, é para eles, né? Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, né, os estudos anteriores para os adventistas, faz uma gentileza, entra no meu canal, vê aí na minha playlist, você vai ver lá o nome da pasta, Estudo Bíblico para Adventista, porque tem também uma pasta que o nome é Estudo Bíblico Adventista. Este Estudo Bíblico Adventista são as 28 doutrinas que eu trouxe todas aqui para o canal e fiz os meus devidos comentários, tá? Isso é uma coisa. Agora eu estou aqui trazendo, assim, na medida que vai dando para colocar aqui, o estudo bíblico para adventista, tá certo? Lembrando que os meus vídeos, né, nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém. Se você se sente tocado por qualquer coisa que eu tenha falado em qualquer um dos meus vídeos aqui, você tem toda a liberdade de me adicionar no WhatsApp. E se eu estiver errado, com certeza eu não tenho compromisso com o erro. Eu venho aqui no meu próximo vídeo e me retrato aqui sem problema nenhum, mas lembrando que precisa me convencer do meu erro a Bíblia. A Bíblia, tá bom? Porque vocês, adventistas, se abirrogam de dizer que só seguem somente a Bíblia e nada mais que a Bíblia. Tá certo? Então vamos lá. No vídeo anterior, nós vimos o quê? Sobre Romanos capítulo 7. Vimos que os hebreus que aceitaram ser discípulos de Cristo e decidem voltar para a lei é adultério espiritual. Eles deveriam entender que ao aceitar a Cristo, morrem para a lei, para que possam viver para Cristo pelo Espírito. Então, qual era o propósito da lei? Paulo expõe sobre o propósito da lei lá em Gálatas. Gálatas capítulo 3. O propósito da lei. Muito bem, se é em Gálatas, vamos lá. Capítulo 3, dos versos de 1 a 5. Vamos ler? Vamos lá, e diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Perceba, irmão, o que Paulo escreve para eles? Foi pela prática de qualquer ato da lei ou porque eles tiveram fé naquilo que começou a entrar nos ouvidos, ou seja, eles começaram a raciocinar em cima daquilo que eles estavam ouvindo, né? Verso 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio, ou seja, querem praticar algum item da lei? Verso 4. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. 5. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Receberam, irmão? Minha irmã, meu amigo, minha amiga, Paulo faz a advertência aqui. Olha, tudo isso que está acontecendo na vida de vocês é porque você está praticando alguma coisa, se esforçando para fazer alguma coisa, ou foi somente pela fé? Né? Os seguidores de Cristo, lá da Galácia, tinham sido orientados por falsos mestres que estavam dizendo que eles eram obrigados a manter partes da antiga aliança, incluindo dias ali santos, né? Vamos ver, Gálatas capítulo 4, dos versos de 8
a 11. Vamos ler? E diz assim, vamos lá. Vamos ver aqui. Antes, quando não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Então veja que Paulo agora está dizendo, vocês estão voltando lá para a lei para ficar debaixo de autoridade humana e se acham que são deuses? Né? Paulo diz que tudo o que passaram pela fé foi em vão e agora voltarem para a lei em vez de continuarem no Espírito. Na verdade, ele os chama de insensatos ou tolos por voltarem atrás com a lei. Ele agora usa Abraão, que viveu sob um pacto de fé, não de obras, como um exemplo que ele vai dar aonde? Lá em Gálatas, capítulo 3, os versos de 6 a 9. Vamos ver? E diz assim, vamos lá. Considerem o exemplo de Abraão. Veja o que ele vai explicar para eles, o que Abraão fez. Olha só, preste bem atenção. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado ou creditado, dependendo da tradução, como justiça. Veja, de que maneira Abraão foi justo perante Deus? Porque ele praticou alguma obra ou porque Paulo aqui está dizendo que ele simplesmente teve fé, ele acreditou, ele creu? Verso 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Percebe? Filhos, descendência de Abraão, são os que vivem pela fé. Verso 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Porque guarda sábado, frequenta templo, constrói templo, guarda domingo, sábado ou qualquer outro dia? Não, é pela fé. Pela fé que as nações seriam descendentes ou justificados por meio de Abraão. Por quê? Porque a promessa veio primeiro a Abraão e ele acreditou pela fé e não pela obra. Verso 9, que diz assim, vamos lá. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Percebeu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Em Gálatas, Paulo está deixando muito claro que aqueles homens que queriam agora seguir a Cristo, mas estavam voltando pelas práticas da lei, agora eles estavam longe verdadeiramente do patriarca Abraão, porque Abraão, como Paulo explica, foi justificado pela fé. Os seguidores de Cristo, não nascidos em Israel, ou seja, os gentios, como aqueles da Galácia, tinham algo em comum com Abraão, pois eles nunca estiveram debaixo da antiga aliança. Compreende, meu irmão? Eles nunca foram obrigados a observar dias santos ou qualquer outra parte da antiga aliança. Paulo afirma que aqueles que estão da fé são os verdadeiros herdeiros da promessa abraâmica, não aqueles que estão vivendo debaixo da lei. Está claro para você o que Paulo está dizendo aqui? Somos todos justificados da mesma forma que Abraão. Por onde? Por meio da obra? Não, você viu aqui, por meio
tá? Nós não recebemos as bênçãos de Deus através da lei, mas pela fé. Paulo continua a dar um terrível aviso para aqueles que querem estar debaixo da lei. Vamos lá? Gálatas capítulo 3, dos versos 10 a 14. Vamos ler? E diz assim: já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Ah, você quer guardar sábado? Ah, você quer ser dizimista? Ah, você quer frequentar templo? Porque tudo vem a partir do templo. Se o templo cair, todas as outras práticas caem também. Por isso que você não vai ver o Cristo ensinando os seus discípulos a frequentarem templo. Então vamos lá. Vamos repetir o verso 10 aqui, ó. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. O que está escrito? Ah, você quer guardar sábado? Mas está escrito: maldito todo aquele que não praticar tudo o que está na lei. Ah, entendi. Ellen White disse que a lei que vocês chamam de cerimonial foi cravada na cruz, né? Então vocês não têm que fazer absolutamente nada. Mentira, mentiram para vocês, estão lhe enganando. Para um hebreu, como você já sabe, em outros vídeos aí do meu canal, não há essa separação de lei, moral e cerimonial. Quando a gente lê na Bíblia a palavra mandamento, pacto, aliança, enfim, todos esses sinônimos significam uma coisa só, lei. Tá? Continuando, o verso 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá como Abraão. Pela fé, o justo viverá pela fé. Vocês aí, adventistas, repetem muito, mas muito esse verso, mas não entendem o que esse verso significa. Não adianta, vocês não estão sendo justificados perante o Criador quando vocês querem fazer alguma coisa da lei mosaica. Verso 12. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, que coisas? A lei. Por elas viverá. Entende? 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14. Isso para que em Cristo Jesus, não é? Para que na lei mosaica, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a guarda da lei. A observância do sábado e para o templo dizimista está debaixo de autoridade pastoral? Não. Veja aí, mediante a fé. Bom, a menos, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que uma pessoa seja capaz de manter perfeitamente toda a lei, cada pedacinho dela, desde o primeiro dia de vida até a morte, ele estará amaldiçoado e sob a ira de Deus. Quem está falando isso? Eu? Não, você acabou de ler aí o texto. Então, obviamente, o quê? Ninguém é capaz de ficar justo diante de Deus por meio da guarda da lei. Na verdade, essa é a antítese do quê? Da fé. A lei não é da fé. Mas a boa notícia, o Evangelho, é que Cristo resgatou os guardadores da lei mosaica da maldição desta lei e da ira de Deus. Cristo tomou sobre si a maldição e cumpriu inteiramente a lei em sua vida e morte. Isso tornou possível a entrada dos gentios nas bênçãos de Abraão, embora eles nunca houvessem recebido a circuncisão. O sinal de entrada da aliança abraâmica, ou guardado o sábado, o sinal da antiga
Aliança, você já viu aí em vídeos, né, em estudos anteriores, sobre isso. Se você não viu, vai lá na pastinha Estudo Bíblico para Adventista e veja os vídeos anteriores. Cristo cumpriu ambos os concertos. As duas alianças, Cristo cumpre em sua vida e morte. Ele cumpriu as promessas de ambos e aceitou a maldição do segundo. Os gentios não estavam debaixo da antiga aliança. Eles entraram em uma nova aliança e receberam a promessa do Espírito através tudo bem, meu irmão, da fé. Gálatas capítulo 3, dos versos de 15 a 18. Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha lá, vamos ver o que diz. E diz assim: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Consegue compreender o que está dizendo aqui Paulo? Ninguém consegue tirar ou pôr, modificar depois que já está feito. Verso 16. Assim, também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes. Veja, às vezes eu aplico essa coisa do plural e singular, porque nós temos que nos atentar para isso. Veja o que diz o verso 16. A Escritura não diz, e aos seus descendentes. O que a Escritura diz? Ao seu descendente. Como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Isto é, Moisés, teu pastor, isto é, Cristo. Entende, irmão? A experiência lá de Abraão, de ter sido imputado a ele a justiça através da fé, estava falando do seu descendente, que todas as nações teriam o que? Alcançadas através do seu descendente. Quem é? O que Paulo está dizendo? Cristo. Verso 17. Quero dizer isto. A lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Percebeu? Veio a promessa a Abraão, não veio? É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 17. Qual é a promessa de Abraão? Que todas as nações seriam justificadas através da fé, por causa da fé de Abraão. 430 anos depois veio a lei. A vinda da lei está anulando a promessa? O que Paulo está falando aqui? Não. Olha só. Vamos ler de novo 17. A lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente aquela de Abraão, estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Compreendeu o que Paulo está falando aqui, meu irmão adventista? E o verso 18. Pois, se a herança depende da lei, ou seja, aquela promessa que foi dada a Abraão através da fé que ele teve, olha só, dependesse da lei que veio 430 anos depois, olha o que Paulo fala, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Note aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que os verdadeiros objetivos das promessas feitas a Abraão são para o próprio Abraão e quem? E a vinda do Messias. Eles não foram necessariamente prometidos ao Israel étnico. Não foi prometida aquela bênção, né, aquela promessa à nação de Israel, ou seja, ali para aquele povo de Israel. Aquela promessa, o fato de qual foi dada a antiga aliança lá a Israel, nação, ou seja, aí sim, para a nação 430 anos depois de Abraão, não invalida a promessa feita a Abraão em sua descendência, no singular. A promessa não foi baseada na lei ou em obras. A lei foi apenas uma aliança temporária que foi dada posteriormente. Ela teve início 430 anos depois de Abraão
e para aqueles que são da fé, teve um fim. Quando o Messias veio e cumpriu a promessa. Compreende? Para os nascidos em Israel, a lei mosaica tinha um início, meio e fim. Aqueles que agora, que eu insisto sempre, quando é que a lei foi anulada? Quando um hebreu, que aquela lei mosaica dada lá no Sinai, ele decide dizer assim, olha, a partir de hoje eu vou ser um seguidor do Messias. Que é o que Paulo está tentando ensinar as pessoas lá da Galácia, tá? Eu sou do Messias. Então, a partir daquele instante, aquele hebreu, aquela lei não existe mais. A promessa agora passa para aquele hebreu também. E para nós, como gentil, não passamos por esse período da lei mosaica, que veio 430 anos depois. Entende? Nós aqui já somos atingidos em Cristo diretamente da promessa feita em Abraão, já direto para os gentios. Porque os gentios não passou pela lei mosaica, porque essa lei também não anula. Foi o hebreu que passou pela lei mosaica. Está entendendo? E ela teve fim. Quando? Quando o Messias veio e cumpriu a promessa. De que maneira? Eu sou um hebreu. Estou lá na época do Cristo lá. Eu sou um hebreu. Eu estou debaixo daquela lei que veio 430 anos depois, que é a lei de Moisés. Quando é que ela tem fim? Gente, a partir de hoje, eu não sou mais discípulo de Moisés. Não sigo mais a lei de Moisés. Agora eu sigo a lei de Cristo. Acabou aquela lei de Moisés para mim. Teve fim, foi abolida, extinguida. Agora a promessa em Abraão já está agora em mim, que sou um hebreu, que agora sigo a Cristo. Agora você, adventista, que não é um hebreu, que é um gentil, né? Quando você diz seguir a Cristo, mas na prática você segue a lei mosaica, a promessa não está te atingindo. Entende? Você ainda está debaixo daquela maldição. Entende, meu irmão? Vamos lá, Gálatas capítulo 3, dos versos 19 a 22, diz assim. Vamos lá, vamos ver? E diz assim. Qual era, então, o propósito da lei? Agora estamos entrando aqui, basicamente, na resposta. Qual é o propósito da lei? Qual era, então, o propósito da lei? Já que Paulo está falando lá para os hebreus que saíram lá de Israel e foram morar na Galácia e, por consequência, os gentios. Bom, se a lei veio 430 anos depois, não invalidando a promessa de Abraão para todas as nações, porque foi imputado como justiça porque ele teve fé, e agora aquele que aceita Cristo estava debaixo da lei, já não existe mais esta lei, e para os gentios que somos nós, agora somos alcançados na promessa de Abraão, porque agora temos fé. Então, qual é a razão da lei? Por que então? Qual era então o propósito da lei? Está entendendo, irmão? Como Paulo explica perfeitamente? E isso tudo, eu não estou criando aqui uma doutrina, eu estou somente repetindo o que está escrito. Tá certo? Vamos lá. Verso 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, não descendentes. Não estava falando da nação, lembra? É o descendente. Veja, aquela lei foi dada por causa da rebeldia do povo, para que viesse o quê? Até que viesse quem? O descendente. A quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Verso 20. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. 21. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Compreende, meu irmão? Mas a lei poderia trazer vida, o que Paulo está falando? Não. Olha o verso 22. Mas a Escritura encerrou, ou colocou, ou acabou, ou anulou, ou dizimou tudo debaixo do pecado. Tudo bem?
a fim de que a promessa, aquela de Abraão, né, pela fé, que é pela fé em Jesus Cristo, não é a fé na lei mosaica, fosse dada aos que creem. Está claríssimo, não é, meu irmão? Você consegue compreender, né, o que Paulo está explicando sobre lei e graça. Está claro para você, não é, meu irmão? Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vamos finalmente ver a finalidade da lei. Não foi dada para invalidar promessas anteriores, mas para condenar pelos pecados e apontar vividamente para a necessidade de um Salvador. Como eu já falei aqui, qualquer falha coloca sob a ira de Deus. A lei ressalta que nenhum mediador humano jamais poderia salvar, seja quem for de quem, da ira. Somente o próprio Deus pôde soberanamente salvar, ou pode, de uma maneira soberana, salvar. De que modo? Isso você já aprendeu. Através de quem? Do descendente, do sacrifício de Cristo. A lei ilustra como nenhum outro que todos estão mortos em pecados e que absolutamente de nenhum modo jamais poderão ser declarados justos por seus próprios méritos ou obras. A lei comprova, além de qualquer sombra de dúvidas, de que a salvação deve ser somente pela graça, por meio da fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Para aqueles que querem estar debaixo da lei mosaica, devem entender que ela leva a Cristo e a sua cruz. Mas aqui fica um aviso importante, tá bom? A lei só foi adicionada até Cristo. Você leu aí o Paulo falando. Quando um hebreu decide seguir a Cristo, ele já não está mais debaixo da lei. Gálatas capítulo 3, dos versos 23 a 29. Vamos ler? Diz assim, vamos lá. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei. Qual é a fé que Paulo está se referindo aqui? Ele está se referindo a Cristo, a crer em Cristo. Então, antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei. Nela encerrados, nela colocado ali. Até que a fé que havia de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. E quando Paulo fala nosso tutor, ele não está falando nosso do mundo inteiro, tá? Paulo, não se esqueça que eu já falei que as cartas que Paulo escreve é uma resposta de alguma informação que chegou para ele primeiro, e ele dirige essa resposta, essas cartas, para hebreus que moram lá na Galácia, ou em Corinto, ou em Éfeso, essas cartas, né? E, desculpa, irmãos, e, por consequência, para os gentios, tá bom? Então veja o verso 24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela obra? É isso que está escrito, meu irmão? Não, pela fé. 25. Agora, porém, tendo chegado à fé, agora, porém, Cristo veio, agora nós cremos em Cristo. Já não estamos mais sob o controle do tutor. Tutor refere-se ao quê? Veja no verso 24. Em relação à lei, a lei foi tutor dos hebreus. Agora, quando veio Cristo, eles passaram a crer em Cristo, já não estão mais sob o controle da lei. 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, não é mediante a obra da lei mosaica. 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Você, se ainda não entendeu ainda o que significa a palavra batizar, eu tenho uma sériezinha, acho que de 2 vídeos no meu canal, que fala, se o título, se eu não me engano, é esse. Deixa eu ver se eu me recordo. Batismo nas águas. Não caia nesse engano. A palavra batismo, quando a gente ouve, estamos dentro do sistema, imediatamente vem jogar na água. Não. Na Bíblia, devidamente contextualizado, a palavra aquele que foi batizado em Cristo é, como Paulo está dizendo aqui no verso 27, é aqueles que foram introduzidos em.
A palavra batismo é isso. Ser colocado em, introduzido em. Então, aqueles que foram introduzidos em Cristo, na doutrina do Mestre, agora se revestem do Mestre. Porque o discípulo, ele segue as orientações do Mestre. Verso 28. Não há judeu nem grego. Tá vendo, Gálatas? Tá vendo aí, Gálatas? Não há... Vocês aí, hebreus que moram na Galácia, olha, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não é na obra, não é na guarda da lei, não é seguir a lei mosaica, não é ir para o templo, é simplesmente crer em Cristo. Paulo está deixando muito claro aqui que obras da lei não tem nada a ver com a graça. Bom? Verso 29. E se vocês são de Cristo, então se vocês se consideram discípulos de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Está claro, meu irmão, o que Paulo está dizendo aqui? Bom, William, você diz que é um seguidor de Cristo, certo? Certo. Então agora você faz parte daquela promessa lá de Abraão que creu e foi justificado através de sua fé. Tá vendo? Ó? Então Paulo está dizendo, então se vocês agora são de Cristo, pulou aquela parte da lei mosaica. Porque aquela lei levava até Cristo. Nós não estávamos debaixo da lei, então nós já estamos direto em Cristo na promessa feita a Abraão. Tá claro, né? A palavra grega aqui, meu irmão, para aqui a paidagogos, que é traduzida como tutor, que nós lemos ali, né? Que ali era um tutor, significa babá ou condutor de criança. Ele originalmente se referia ao escravo que conduzia os rapazes da casa para a escola. Esse foi o propósito da lei, meu irmão. Para quem? Para os hebreus, claro. A lei mostra a necessidade de um Salvador. Ela leva a Cristo e depois deixa de ter uma função na vida da nova aliança, de promessas cheias do Espírito. Os seguidores da lei mosaica que decidem ser discípulos de Cristo não estão mais debaixo de aio, de tutor, da lei. Deixe-me dizer aqui de novo, seguidor que você... o seguidor ali, deixa eu trazer as palavras corretas, tá? Você que é um seguidor de Moisés e agora decidiu seguir a Cristo, Paulo está orientando aos Gálatas que agora eles de modo algum estão sob a lei, sob o tutor. Compreende, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? A Bíblia não poderia ser mais clara sobre este assunto. Se somos da fé, não precisamos mais do tutor. A lei não é da fé, e retornar para a lei é contrária à vida no Espírito. É uma falta de boa vontade. Leia novamente os versos 17 a 19 e verá que estas passagens são também uma prova bastante poderosa de que a lei entrou em vigor apenas para os hebreus a partir do Êxodo até Cristo. Estas passagens descartam completamente a ideia de que a lei existia antes do Êxodo, ou que ela continua a ser um tutor ou professor para aqueles que estão vivendo a vida em Cristo. Hebreus capítulo 8, a nova aliança. No próximo vídeo vamos começar a explorar a nova aliança e as implicações de estar sob uma aliança que é realmente nova e diferente da antiga. Tá certo? Isso será no próximo vídeo. Legal que você veio até aqui. Não esqueça de você dar o like, escrever, verificar tudo aquilo que precisa ser verificado, tá bom? Um abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo ou a próxima live. Bom, um abraço a todos e fiquem na paz.